Paz de Cristo a todos. O tio já tinha esquecido de explicar o trabalhinho para vocês, né? Só para ter ideia, aumentei mais um pouquinho a nota ali para vocês, como é o primeiro, né? O trabalho, como vocês podem ver, ele é assim, ó. Escolha um texto da Bíblia, qualquer um que você queira, que tenha começo, meio e fim, ou seja, tenha um início, o desenvolver do assunto e a conclusão, tá? Com isso você vai estar aprendendo ou praticando um negócio que nós chamamos na área do estudo bíblico delimitação. Ou seja, você pega e coloca um determinado trecho da Bíblia e fala que realmente ele é um trecho. Isso faz a gente fugir do perigo de pegar versículo fora de um contexto, tá? Porque aí a gente vai identificar onde que ele começa, o desenvolvimento e aonde ele termina. Ou seja, aquela quantidade de versículos que muitos vão falar, se procurar na internet, chamado perícope, vai estar te dizendo um assunto. Mas, dependendo, pode ter vários elementos, tá? Vamos lá de novo. Depois que você fez isso, ou seja, delimitou ou fez essa, vamos dizer assim, identificação do começo, desenvolvimento e do fim do texto, depois de escolhido e feito isso, informar aonde o texto se inicia, falar, ó, ele se inicia quando fala desta forma. Aí você tem que falar também, o seu desenvolvimento conta ou fala ou narra determinado acontecimento. E depois o término você fala, o texto termina quando se fala ou aonde, certo? Tá? O assunto. E aí vem, ó, cuidado. O contexto do texto te informa, certo? O que realmente diz. Começo, meio e fim. Não tenta viajar, não tenta fazer bonito, não. Faça só o básico que nós estamos pedindo aí, tá? Começo, meio e fim. E aí depois que você pegou e juntou ou fez essa organização por conta própria, esquece aqueles subtítulos da Bíblia, esquece. Nós vamos trabalhar os nossos, tá? Esquece aqueles subtítulos, ok? Faça a sua divisão a partir do momento que você fez aquela escolha daquele texto, sabendo onde que ele começa, onde que ele termina, reescreva o texto com as suas palavras. Isso se chama resumo, tá bom? Reescrever com suas palavras chama-se resumo. Então, nesse trabalho nós vamos identificar praticamente a delimitação do texto, começo, desenvolvimento e fim. Nós vamos delimitar como se fosse a questão do contexto dele, ou seja, começo e fim, tá? Depois nós vamos estudar a questão do que vem antes, o que vem depois, também, que é a questão do contexto imediato e anterior, tá? E depois que você fizer essa escolha, você vai estar identificando qual que é o começo, com as suas palavras, você fala assim, começou em tal lugar, dessa forma, tá? Não é começou versículo 15, não é isso que eu estou pedindo, não. O assunto, onde começou o assunto, tá? O desenvolvimento e a conclusão. E depois reescreva o texto
usando as suas palavras. Beleza? Nós ficamos esperando o trabalho de vocês. Bom trabalho!